Recebemos aqui, então, o Coronel Rodrigo Dutra, subchefe da Defesa Civil do Estado, para nos contar como está sendo, então, feito esse trabalho pela Defesa Civil. Seja muito bem-vindo, Coronel. Bom dia. Muito bom dia a todos. Bom dia, Leandro. Bom dia, Cleberson Portela. Bom dia. Satisfação falar com os senhores aqui nesta manhã gelada do estado do Rio Grande do Sul. Exatamente. Neste momento, em Caxias do Sul, a temperatura na casa dos 5 graus, Coronel. Eu gostaria de ouvir do senhor como tem sido esse trabalho, porque realmente as últimas horas, elas foram muito impactantes aí em várias comunidades, em várias cidades aqui do nosso estado. É verdade, nós tivemos 48 horas bastante intensas no Rio Grande do Sul, com a instabilidade que se formou no noroeste do estado, entre a divisa da Argentina, do Paraguai e do Rio Grande do Sul, na terça-feira. Esse sistema de baixa pressão se deslocou pela calha norte do estado no dia de ontem, no dia de terça-feira, provocando muita chuva em volumes muito elevados, especialmente na região mais alta, Erechim, Passo Fundo, aí também na Serra, não é? Em alguns lugares chegou a 160 milímetros em 24 horas, que é mais do que a média prevista para todo o mês de junho em muitas cidades. Causou, então, inundações, alagamentos pontuais em zonas urbanas, e agora nós temos um efeito secundário, que é a cheia em algumas bacias hidrográficas que estão sendo monitoradas por nós e pela sala de situação da Secretaria do Meio Ambiente, neste momento. Logo após isso, esse sistema de baixa pressão que tocou o oceano se transformou, então, em um ciclone extratropical, né? Foi noticiado como ciclone bomba, mas é um ciclone extratropical. E o efeito secundário, então, foram essas rajadas de vento muito fortes, que em alguns lugares ultrapassaram os 100 km por hora e causaram destruição pela velocidade do vento muito intensa em vários municípios do estado do Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Nós temos, permito atualizar a informação para os senhores, nós estamos agora com 27 municípios em emergência, de alguma forma. O dado de agora pela manhã é de 2.311 pessoas fora de casa no Rio Grande do Sul, nessas 27 cidades, e são cerca de 1.800 edificações, casas, prédios comerciais, escolas, até um quartel do Corpo de Bombeiros, foi indicado, né, com destelhamento ou desabamento parcial ou total das suas estruturas. Temos também um óbito aí na Serra, Nova Prata, né, um desabamento, um colapso estrutural de uma estrutura da construção civil que estava sendo, a atividade estava sendo desenvolvida no momento mais intenso da chuva, e certamente a perícia oficial agora vai informar nos próximos dias qual foi a condição do óbito, mas é um evento associado a essa instabilidade. E nós temos no dia de hoje, então, agora pela manhã, todas as equipes da Defesa Civil do Estado e dos municípios estão desde terça-feira trabalhando na recomposição desses locais afetados. Nós tínhamos até ontem à noite ainda, no litoral norte, equipes técnicas da Defesa Civil do Estado ainda atendendo emergências, quer dizer, nem fazendo a contabilização dos danos. E nós temos, ao longo do dia de hoje, então, gradativamente o retorno das pessoas para suas casas, nessa condição climática bastante desfavorável, que é esse frio intenso que atinge o estado. Estamos enviando agora pela manhã já para o município de São Sebastião do Caí, onde nós tivemos, além do vendaval, a inundação com pessoas desabrigadas. Estamos enviando agora cobertores e trabalho muito intenso na distribuição de lonas, e agora deve haver as decretações de situação de emergência para que nós possamos, a Defesa Civil do Estado possa prestar suporte aos municípios na rápida reposição desses materiais. Esse é um panorama geral de como foi a situação em relação a este ciclone extratropical nas últimas 48 horas. Leandro Adamati. Perfeito, quero saudar o Coronel Rodrigo também, obrigado pela oportunidade. Coronel, falando um pouquinho sobre a questão da ação do vento, porque o vento em algumas regiões passou do limite de 100 km por hora. Quais foram as regiões do estado, os municípios, a faixa mais castigada pelo vendaval, sobretudo do final da terça-feira e madrugada da quarta-feira? Exatamente isso, são dois momentos, né?
Nós temos esse evento ele dividido em dois eventos críticos diferentes. Na primeira parte, toda a parte norte, a calha norte do estado, de Santa Maria para cima, Frederico Westphalen, Erechim, Passo Fundo, a região da Serra, ela é atingida por chuva muito intensa. Isso se dá na terça-feira. Na quarta-feira, quando o ciclone ele toca o oceano, na altura entre o litoral norte e o litoral sul, ventos muito fortes atingem toda a faixa costeira, quer dizer, todo o litoral norte e o litoral sul do Rio Grande do Sul, a região metropolitana, no eixo que vai de Porto Alegre até Caxias do Sul, e nós temos pouca incidência desse vento naquele momento na região da fronteira oeste e na parte mais a oeste do estado. Então, chuva ao norte na terça, muito intensa, vento muito forte na quarta-feira e até produziu efeitos até o meio-dia de ontem, mais ou menos, né? Na região do litoral e na região do eixo metropolitano. Certo. E de que forma também a Defesa Civil no Estado está trabalhando, Coronel? Porque a gente sabe que talvez a população ainda não adquiriu, não incorporou aquele hábito de se precaver, de se prevenir com possíveis catástrofes, né? A gente tem um trabalho de orientação por parte de vocês, mas a população ainda está muito na parte curativa. De que forma nós, sociedade, podemos nos organizar melhor para eventuais situações catastróficas do nosso clima? Essa é uma pergunta bastante importante, né? A Defesa Civil do Estado, ela dispõe de um centro de operações de defesa civil aqui em Porto Alegre, que funciona 24 horas por dia. Nós somos conectados basicamente com 2 órgãos. O Centro Nacional de Monitoramento de Alertas, que é uma grande sala de operações que funciona em Brasília e monitora com satélites e radares meteorológicos as condições climatológicas e hidrológicas de todo o país. E nós também estamos ligados à sala de situação da Secretaria do Meio Ambiente, aqui em Porto Alegre, onde meteorologistas e hidrólogos, em tempo real, triangulam informações com a Defesa Civil do Estado para a emissão dos alertas. Então, a emissão de um alerta meteorológico ou hidrológico fornecido pela Defesa Civil do Estado, ele sempre é muito criterioso e ele é muito sério, não é? Nós podemos receber esses alertas, me permita fazer essa informação agora aqui, por SMS, enviando um SMS para o número 40199, um SMS para o número 40199, e no corpo da mensagem de texto, basta digitar o seu CEP, só os números, sem espaço, sem hífen, sem traço, sem nada, só os números. Sempre que houver a emissão de um alerta meteorológico por parte da Defesa Civil ou hidrológico, este celular receberá por SMS um extrato desta informação do risco potencial. Uhum. Qual é a forma que as pessoas podem se preparar, então, para o recebimento de uma situação climática adversa? Primeiro, se cadastrando para receber os alertas, né? Se eu tiver uma informação antecipada, eu posso, por exemplo, agora nós estamos em distanciamento controlado, né? Então as pessoas estão mais em casa. Mas eu posso, por exemplo, em uma situação de normalidade, buscar os filhos na escola mais cedo, ou evitar um deslocamento desnecessário, ou tomar cuidado com a casa que pode ter ficado aberta, ou evitar alguns trajetos na minha cidade ou no interior, que eu sei que são locais de fácil alagamento, se for um alerta hidrológico, por exemplo. Então, há uma série de medidas de antecipação que podem ser adotadas por nós, pelo cidadão, ao tempo em que eu recebo essa informação antecipada. E é isso que nós procuramos fazer, junto com o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais e com a Sala de Situação da Secretaria do Meio Ambiente. Trazer as informações às pessoas para que elas se coloquem ou evitem se colocar em risco. Após a ocorrência, o que nós podemos fazer é acionar os órgãos de primeira resposta, fundamentalmente o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul e a Brigada Militar, que são as nossas forças de primeira resposta à emergência, e logo em seguida a Defesa Civil vai entrar na fase de recuperação dos municípios. Certo. Mais uma questão de minha parte para concluir, Coronel.
o senhor externava da situação da cheia, sobretudo do rio Caí. Nós tivemos problemas também com o rio dos Sinos, que acabou transbordando em alguns locais. Choveu muito aqui na parte norte do estado e na Serra na última terça-feira, sobretudo. A preocupação agora é com a questão dos rios que devem ainda subir o nível, uma vez que toda a chuva que caiu, ela vai ter que descer, em outras palavras? Nós temos, neste momento, 4 bacias hidrográficas em condição de alerta. A bacia do Ijuí, a bacia do Sinos, a bacia do Caí e a bacia do Rio Gravataí. Destaca o Rio Caí, que permanece ainda acima da cota de inundação, e em Montenegro. Porém, ele está agora já em declínio em todas as estações. O Rio Ijuí, Sinos e Gravataí seguem ainda em elevação, nessa onda de cheia. Como tu disseste, a água está descendo, né? No Rio Ijuí, no Rio dos Sinos, no Rio Caí, na estação da Barca do Caí e na estação Passo Montenegro e também no Rio Gravataí, todos eles estão com as suas cotas acima do normal. Então nós ainda temos deslocamento de água, felizmente não há previsão de chuva para hoje, o dia deve ser cedo, mas nós temos uma umidade adicional entrando no estado a partir de amanhã. Não deve provocar, obviamente, um volume de chuva expressivo como foi este de um ciclone extratropical, mas sim, essas bacias, essas 4 bacias principalmente, em tempo real, junto aos hidrólogos da sala de situação. Certo. Certo, Coronel, é importante também a gente ressaltar, até para que as pessoas entendam um pouco do trabalho que a Defesa Civil realiza, como está sendo efetuado nesse período também de pandemia, porque acredito que essa foi a maior ação aí dentro desse momento de pandemia. Como que tem sido essa experiência também para os senhores da Defesa Civil? É uma pergunta curiosa essa, porque realmente nós não sabemos, nós não temos a exata noção do trabalho da Defesa Civil nos bastidores, não é? Primeiro, a Defesa Civil ela não trabalha, nós não trabalhamos nós não temos como fazer nossas atividades em teletrabalho, então não há home office para a Defesa Civil. Desde o dia 18 de março, quando foi instalado o gabinete de crise para o enfrentamento da Covid-19 aqui no estado do Rio Grande do Sul, todas as nossas equipes estão trabalhando o tempo todo. Todos já foram testados para a Covid-19, já estamos passando pela segunda rodada de teste dos nossos militares. Não temos nenhum caso de infecção, felizmente, com todos os cuidados sendo tomados. A Defesa Civil do Estado é o órgão responsável pela gestão do Comitê do Gabinete para Enfrentamento da Crise da Covid-19 no Estado do Rio Grande do Sul. Então, nós, em conjunto com o Comando Militar do Sul e com o Corpo de Bombeiros Militar, desde o dia 18 de março, nós já enviamos dezenas de milhares de equipamentos de proteção individual para hospitais, para casas geriátricas, para centros clínicos, para a Brigada Militar, para guardas municipais, para corpos de bombeiros militares. Todo o material que é doado para o Estado do Rio Grande do Sul, do medicamento ao álcool gel, ele dá entrada pela Defesa Civil do Estado e nós compomos a cadeia logística e fazemos isso chegar aonde é necessário, em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Nós também estávamos até há pouco tempo atrás enfrentando a maior estiagem dos últimos 20 anos. Então, junto ao enfrentamento da Covid-19, a Defesa Civil do Estado distribuiu mais de 550 reservatórios de água para a região sul do Estado, que estava mais castigada. Nós enviamos mais de 90 toneladas de alimentos para mais de 100 municípios que, em razão das perdas econômicas, tiveram famílias sem condição de se alimentar, praticamente. Nós estamos desenvolvendo uma ação conjunta com a Secretaria da Cultura do Estado para atender com cestas básicas que estão afastados das suas atividades econômicas e estão passando por dificuldades básicas, primárias. E a Defesa Civil do Estado, junto com a Secretaria da Cultura, está provendo alimentos para essas pessoas em tempo real. Isso está acontecendo a todo momento, né? Juntamente a este processo, portanto, da estiagem e da Covid-19, nós temos ainda em andamento agora a campanha do agasalho do Rio Grande do Sul, que está já em funcionamento, obviamente de uma forma diferente dos outros anos, porque estamos em distanciamento controlado, então nós não estamos estimulando as pessoas que saem de casa, mas aquele que eventualmente tenha que sair de casa pode fazer a sua doação em todos os quartéis da Brigada Militar
do Corpo de Bombeiros Militar, nas prefeituras municipais, no SESC e nos supermercados da rede Zafra em Porto Alegre, na região da Serra, onde essa rede existe. Nós também estamos fazendo ações do tipo drive-thru para a coleta desses donativos, que serão tão importantes como, por exemplo, agora, nesse ciclone, onde as pessoas perderam parte do seu patrimônio, e nós estamos enviando agora donativos, agora de manhã mesmo, a Defesa Civil está enviando veículos nossos deslocando para a região, aí levando cobertores, roupas de agasalho para pessoas que estão desalojadas. Então é um trabalho incessante, muito grande, e ele é multidisciplinar, não é? A atividade da Defesa Civil ela não para, 24 horas por dia, todos os dias do ano. Certo. Coronel Rodrigo Dutra, eu quero agradecer a sua presença aqui, que foi muito esclarecedora sobre todas essas ações que a Defesa Civil realiza, né? A pergunta foi curiosa, sim, Coronel, mas com certeza ela atinge aí uma das funções que é o entendimento da comunidade dentro da filosofia que segue aí o trabalho da Defesa Civil. Então, em nome da comunidade aqui da Serra Gaúcha, também agradecemos, né, os serviços prestados a tantos municípios que também aqui na nossa região foram afetados, e deixamos este canal, este espaço aberto aí para a Defesa Civil poder se comunicar também com a comunidade. Muito bom dia. Muito bom dia. Nós que agradecemos a ti, Leandro, ao Kleberson. A imprensa faz um trabalho sensacional na divulgação e na antecipação dessas emergências. O trabalho de vocês é imprescindível para que nós possamos reduzir o sofrimento das pessoas. Obrigado, muito bom dia a todos. Obrigado. Está então nossa conversa com o Coronel Rodrigo Dutra, subchefe da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, Leandro Adamati, trazendo alguns números aí das últimas 48 horas. No Rio Grande do Sul, 27 municípios permanecem em emergência, mais de 2.300 pessoas desabrigadas, 1.800 casas, edificações foram impactadas com as chuvas, com o temporal. Então esse é um panorama aí das últimas horas no estado do Rio Grande do Sul. Choveu muito, choveu em um dia em algumas regiões, como disse o Coronel Rodrigo Dutra, mais do que chove de previsão para o mês de junho. Então o impacto é quase que impossível ter uma estrutura que suporte tudo isso, né? Ainda os colegas da imprensa colocaram um nome bonito no ciclone, né? Ciclone bomba, mas é o nosso famoso ciclone extratropical que impactou, e o litoral a gente viu pelas imagens que muitos colegas da imprensa fizeram, muitos populares fizeram, realmente algo bem impactante aqui no Rio Grande do Sul. Eu também vi algumas imagens do litoral de Santa Catarina, foi muito chocante aí as últimas horas, né? Mas que bom que nós podemos contar com equipes que são abnegadas da Defesa Civil do Estado, que estão sempre de pronto atendimento para chegar e realmente ajudar a resolver ou amenizar os impactos de tudo isso que acontece, né? Eu fico muito triste, Adamati. Vou te dizer o seguinte, desde quando eu escrevo a primeira matéria minha lá, 15 anos atrás, que eu lembro de pessoas que são desabrigadas na região do Vale do Caí. Isso acaba sendo uma recorrência que é muito triste. O poder público não fez nada até agora para essas pessoas, porque também deixar as pessoas à mercê do tempo, né? Mas o ano passado não aconteceu, então, né? É triste porque é sempre a mesma coisa, né? Deu uma chuva maior, o pessoal fica desabrigado. É claro que tem todo esse volume que eu falei de chuva, que não tem estrutura que suporte, mas essas famílias ribeirinhas, isso a gente não pode mais deixar essas famílias em total vulnerabilidade, para que elas estão sempre, né, em vulnerabilidade, sempre perdendo as suas casas, sempre se mantendo numa linha ruim de pobreza. Eu acredito que os municípios dessa região, eles precisam observar melhor isso. Mas é só uma questão que ontem eu fazia essa reflexão e que eu estou dividindo contigo e com a nossa audiência agora. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.